E aí pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo da CIA da Scala. Meu nome é Renato Ferreira. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os cintos de segurança para os caças da Força Aérea Alemã que eu desenvolvi lá para minha loja da CIA da Scala. Bom, eu tinha feito um vídeo anterior onde eu fiz a apresentação dos cintos para caças da Força Aérea Japonesa, mais especificamente para o Mitsubishi Zero, um dos modelos mais montados, né? Todos os cintos são na escala 1:48. E nesse vídeo eu vou fazer um review mais curto do que o primeiro, falando sobre os caças da Força Aérea Alemã. Para quem não assistiu o vídeo onde eu mostro como fazer a montagem, né, apresento o produto e como fazer a montagem dos cintos da Força Aérea Japonesa, vou deixar esse card aqui, tá, para você acessar. Naquele vídeo ali eu mostro o produto, explico em detalhes como você deve montar o cinto, né? E eu disse naquele vídeo que ficou faltando um manual, mas eu já tenho o manual aqui, olha, o manual ficou pronto. Modéstia à parte, o manual ficou perfeito, fantástico. Aqui ele mostra para você em detalhes como montar cada parte do cinto, tá? Esse manual foi desenvolvido enquanto eu mesmo montava os cintos, via qual seria a melhor maneira de você montar o cinto e que desse um realismo muito bom para o seu modelo. Então agora já tem o manual, tá? Já tem o manual para os dois. Beleza? Mas eu vou mostrar em detalhes, tá ok? Então vou rodar a vinheta e logo em seguida eu apresento aqui o produto para vocês. Vamos lá! Bom pessoal, então, como eu disse, aqui estão os cintos para caças alemães da Segunda Guerra Mundial. Esse aqui é o manual, já ficou pronto. Tá? Eu fiz um vídeo anterior mostrando a montagem de cintos de segurança para caças da Força Aérea Japonesa, mais especificamente para o Mitsubishi Zero. Então, só antes de começar esse vídeo aqui, eu tinha dito lá naquele vídeo que eu não tinha ainda finalizado o manual. Então agora eu tenho o manual também para os caças japoneses. Olha, ficou muito bom o manual. Isso aqui eu não mostrei lá no outro vídeo, então estou mostrando agora, tá? O manual já está em inglês, porque algumas pessoas, devido às postagens no Instagram, têm demonstrado interesse, pessoas de fora do país. Então eu já resolvi fazer o manual em inglês, certo? Muito bem explicado. Tá? Esse aqui é o manual para os caças da Mitsubishi Zero, Força Aérea Japonesa. Mas como esse vídeo aqui é sobre caças alemães, eu vou mostrar o manual dos caças alemães. Manual muito bem elaborado, tá? Cobre todos os detalhes da montagem dos cintos, tá? Então aqui em verde seriam as partes das tiras, né? Que nos cintos elas são uma espécie de lona, tá? Então aqui eu chamei de textile partes têxteis, né? Mas na verdade isso aqui é uma película de poliéster muito fininha. No outro vídeo eu mostro como fazer a montagem, como passar o cinto aqui por dentro da fivela, quais são as melhores técnicas, tá? Porque isso aqui não dá para colocar no manual. O manual só mostra o esquema de montagem, tá? Em vermelho, a parte com a fotocorrosão. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma delas aqui. Eu tenho essa aqui que é do... Aqui, ó. Essa aqui. Deixa eu botar aqui no alto aqui da tela. São dos caças alemães. Deixa eu mostrar aqui perto para vocês. Olha como ficou. Todo o cuidado para manter as proporções da escala foram tomadas, tá? Então ficou muito bom mesmo. A largura das tiras na escala correta aqui para o assento do modelo, certo? Eu tenho aqui ele montado, olha. Eu fiz uma montagem básica aqui, olha como ficou a montagem. Olha a qualidade que ficou isso aqui. Perfeito, né? Perfeito. Nessa escala aqui um realismo fantástico, olha como ficou. A riqueza aqui dos detalhes, tá? Isso aqui foi uma montagem básica, o assento não está nem pintado, né? Eu nem passei muita cola. Você vê onde ele é preso aqui atrás. E esses cintos alemães, eles atendem a maior parte dos caças, tá? Pelo menos então o Focke-Wulf, o FW-190, o Bf-109, eles atendem perfeitamente. Eu também tive o cuidado de colocar fivelas de diferentes tipos, porque alguns caças utilizavam fivelas com formatos diferentes aqui na hora de prender aqui no cockpit. Então eu coloquei aqui as opções que você tem, mas é sempre bom você checar as referências do modelo que você está montando. Então, para facilitar isso,
o manual ele fica disponível para download lá na loja. Tá? Então você consegue baixar o manual e através disso aí você verifica se realmente aquele modelo, esse tipo de cinto atende ao modelo que você pretende montar. Bom, essa ideia de fazer esses cintos começou com os caças da Força Aérea Americana. Essa aqui foi a primeira versão de folha de fotoética que eu fiz. Foi para os caças da Força Aérea Americana da Segunda Guerra Mundial, certo? Essa aqui é a cartela aqui com as tiras, né? Olha como ficou, também ficou muito bom. Já existe aqui uma grande diferença no tamanho. Eu não mostrei aqui, né? Esse aqui é dos caças alemães que eu acabei de elaborar. Existe aqui uma diferença aqui. Vocês veem que tem uma diferença no tamanho. A primeira versão e as que foram feitas logo em seguida, né? A partir dessa versão, melhorias foram feitas, né? Entendendo melhor como o produto se comporta, e a partir disso eu já consegui fazer um produto que atende, fica muito melhor, certo? Se bem que esse aqui também já ficou muito bom. Tanto é que eu tenho aqui, olha, um assento de um P-51. Olha, o assento de um P-51, onde eu fiz com esses cintos aqui para a Força Aérea Americana. Ficou muito bom também, certo? Mas eu fui ao longo do tempo verificando que existiam algumas particularidades. Por exemplo, esse aqui é o assento de um P-51. Esse aqui é o assento de um Wildcat. Você vê que a altura dos dois é bem diferente, certo? Então, embora os caças americanos também utilizassem um tipo de fivela padronizado, os cintos eram padronizados, quando a gente trata de modelismo em escala, né, já que a gente não está usando um cinto de verdade, nós estamos montando um cinto de verdade, é uma réplica. Então existem algumas diferenças que às vezes precisam ser feitas para que ele se adeque melhor a cada modelo. Então esse aqui, para os cintos americanos, eu estou fazendo já uma revisão desses aqui. A parte das fivelas é a mesma para todos os modelos, mas eu preciso ajustar às vezes a altura de acordo com um modelo específico, tá? Então esse aqui que hoje diz que é para cintos americanos genéricos, ele na verdade ele vai ser para o P-51. E algumas modificações eu vou fazer para que eu possa adequar o tamanho do cinto a outros modelos de caças americanos, tá? Para que o cinto se comporte ali a posição da fivela, fique numa posição adequada, né? Que não fique muito lá embaixo ou muito lá em cima, porque conforme o tamanho do assento, você tem que modificar isso aqui, tá? Alguns cintos americanos você observa que tem duas tiras, né? Só duas tiras ao invés dessa aqui em Y, saindo uma tira de trás do assento e se dividindo em duas, ela já saiu em duas. Isso você pode representar colocando a tira mais para trás e ajustando a altura em que ficarão as fivelas, tá? Mas eu vou procurar melhorar o produto para que torne a vida de quem está montando o modelo bem mais simples, certo? Só mostrando novamente, se você não viu o vídeo anterior, esse aqui é o assento que eu fiz para o vídeo anterior para o Mitsubishi Zero. Olha como ficou isso aqui, ficou perfeito, tá? Nível de detalhes muito difícil de você conseguir com cintos em fotoete, por exemplo, certo? Vai ficar sempre aquela coisa chapada. Esse aqui você consegue mudar a posição, consegue deixar ele um pouquinho torcido, tá? Embora ele não seja pintado no verso, deixa eu ver se eu tenho um aqui que eu consiga tirar. Aqui, olha, esse aqui é para o Caça Zero, tá? Esse aqui ele já está soltando um pouquinho, porque eu fiz alguns testes, né? No outro vídeo eu coloquei isso aqui na água, então ela está até soltando aqui, ó. Eu posso até remover ela aqui, ó. Não gosto muito de trabalhar assim, tá? Prefiro remover peça por peça, mas aqui, olha, eu consigo remover ela totalmente da folha. A parte de trás ela não é pintada, tá? Então não tem como você colocar ele dobrado, embolado assim, a não ser que você mesmo encontre uma cor bem parecida e aplique lá, faça algum detalhezinho, tá? Mas assim mesmo dá para fazer bastante detalhe, dá para você colocar ele enrugado, né, tá? Mudar a posição dele, deixar ele caído, né? Enfim, aí fica por conta da criatividade do modelista. Você vê uma película muito fina aí, olha, e bastante resistente. Eu estou puxando aqui com bastante força, olha. Ela é bastante resistente, tá? Isso aqui foi deixado dentro da água por mais de 20 minutos, tá? E a tinta permaneceu aqui, tá? Olha, muito resistente, ele chega a ser um pouquinho elástico, tá? Um pouquinho elástico, não rasga aqui com facilidade.
certo? Muito bom mesmo, excelente material, tá? E é a primeira vez que, bom, acredito que seja a primeira vez que alguém aqui no Brasil esteja fazendo esse tipo de produto para atender ao plastimodelismo. Ok, pessoal? Então, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Mais uma vez mostrando aqui o manual para vocês, olha. Tá? Já estão disponíveis lá na loja, tá? Já estão disponíveis. Então, se você quer montar seu modelo, uma excelente opção para detalhar mais ainda sua miniatura de plastimodelismo, ok? Bom, então pessoal, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. O produto ficou muito legal, muita gente tem me contactado, né, sobre o fornecimento, principalmente quando eu fiz o primeiro, começaram a perguntar quando é que sai para caça japonês, quando é que sai para caça alemão, ou seja, agora a gente já tem todos eles, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Olha, não falei lá no começo, tá? Então eu peço para você que dê um like no vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo, ative aí as notificações. Eu tenho outros vídeos aí bem interessantes mostrando como aplicar stencil em modelos. Também tenho a linha de máscaras para pintura do cockpit, né, aquilo que você adquiria lá fora, aquelas máscaras em papel kabuki. Eu tenho para alguns modelos aqui e vem aumentando progressivamente a quantidade de modelos atendidos, né? Tem alguns colegas que me enviam as peças, tá, para que eu faça a máscara. Aí a gente faz uma negociação. Quando eu não tenho modelo e é um modelo interessante de ter na loja para atender os outros colegas, eu faço a máscara para ele, depois eu devolvo a máscara, a peça, né? Manda o cockpit, manda a roda, algumas peças interessantes de fazer o mascaramento, eu faço e mando de volta para eles, nem cobro por isso, certo? E aí a gente fica com mais modelos para atender ao pessoal. E assim você consegue adquirir cintos e também a máscara para você pintar o seu modelo. Tem também stencils de insígnias, tem diversas coisas lá, tá? Beleza, pessoal? Então, isso aí que eu queria mostrar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like, compartilhar e se inscrever aí no canal da Cia da Scala para você ficar por dentro de tudo que vai saindo. Abraço a todos e até mais.